Vamos começar essa aula. Vamos caminhar já para o final, e é um pouco do que eu falei, do texto para a vida, né? Mas agora da vida prática mesmo, né? Da vida da nossa vida. A gente poder carregar isso e, como vocês disseram, a prática, né? Como é que isso reverbera dentro de mim? Como é que isso fala comigo? Como é que isso me incomoda? Em que lugar a gente está entendendo que Jesus é esse e o que que ele pediu para a gente fazer. Muito feliz. De verdade, muito feliz mesmo. Boa noite, Fernanda. Muito feliz. Muito, 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 muito. Então, a gente terminou a aula passada, né, falando sobre o tipo de morte, a cruz como esse lugar complexo, esse lugar maldito, esse lugar que Jesus morre praticamente sozinho. Então, dentro desse entendimento que eu queria que a gente começasse a nossa aula de hoje, tentando colocar os pingos nos is, dizendo o seguinte: a cruz é esse escândalo da fé. Então, para os seguidores de Jesus, para os discípulos, né, as mulheres o acompanharam até o fim e elas chegaram muito perto deles. Para os discípulos, isso era brutal. Quem teve a chance de ouvir o André falando sobre no último na pregação de domingo? E ele vai falar sobre o fracasso, sobre a proposta de fracasso. Por que isso? Todos aqueles que caminharam com Jesus esperaram a glória, esperavam que ele fosse ascender ali, que por algum momento ali aquela fagulha explodisse. Se a gente for pegar Pedro, né, cortando a orelha de Malcolm, se a gente for pegar até Judas, olhando friamente Judas quando ele entrega Jesus, e as coisas vão acontecendo e nada, nada. Esse homem bondoso que caminhou, que ofereceu outra face, caminhou com mulheres, fez milagres. Esse homem que parecia que era o Cristo, por algum motivo ele parou. Por algum motivo pararam ele. Por algum motivo mataram ele. Então, nesse lugar que eu queria que a gente pensasse e que a gente se imaginasse fazer esse exercício de poder ter essas expectativas, porque eu acho que é isso que a gente tem. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê ela com algumas expectativas também. A gente lê a Bíblia imaginando esse Jesus que em algum momento ele vai fazer o que ele veio para fazer. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. E aí a gente olha para Jesus e vê ele caminhando em direção à cruz. Isso é muito rápido, isso acontece quase não, é numa noite toda a coisa acontece muito rápido. E os discípulos esperando que algo acontecesse, não acontecem, eles fogem, eles vão embora, né? Então essa luta deles, mesmo longe de Jesus, eu queria que vocês imaginassem essa dor e essa agonia deles talvez seja mais fácil a gente imaginar olhando para Judas mesmo. Judas olha aquilo e aquilo não acontece, e ele, nesse rompante, né, ele, ele se mata, né? Ele se suicida, enfim, né? Não fica tão claro se é um suicídio, né? Mas, enfim, mas é nesse lugar onde eu queria que a gente estivesse pensando. Que a gente. Isso aí, por exemplo, há vários lugares na história onde fica claro esse tipo de julgamento, a cruz de Cristo. Isso não é um fato onde a gente só encontra na Bíblia. A gente encontra em outros pontos também, né, em outras referências. E eu queria que a gente pensasse em que lugar a gente estaria se a gente caminhasse com Jesus até esse ponto, entende? Então, a gente tentando usar a nossa imaginação e pensando sobre como é que a gente imaginaria ele chegando hoje, por exemplo, né? A gente tem uma descrição de como ele chegaria para nós hoje, né? A nuvem se abrindo, todo olho verá, né? E se ele nascesse uma criança no meio de um povo não tão abastado e que esse menino caminhando conosco se perdesse, se ele não viesse exatamente como a gente quer. Então, eu queria que a gente pensasse, tentando olhar os discípulos e imaginando que eles fizeram exatamente o que qualquer um faria, entende? E eu acho que isso a gente consegue ver
mais para frente um pouquinho, mas antes eu queria que a gente fizesse esse exercício, porque é uma morte como se fosse uma morte, sei lá, de cadeira elétrica, uma morte de decapitação. Eu não consigo pensar numa morte tão diferenciada como essa morte de cruz. Mas eu queria que a gente entrasse nesse lugar, entende? Que a gente olhasse para esses 12 que caminharam e todos os homens, né? A gente vai ver Emaús, tem vários seguidores dele, e ali não é nenhum dos 12, né? São dois seguidores de longe de Jesus que não entendem o porquê que esse menino bom morre. Por que que esse menino que prega o bem morre? Talvez a pergunta para eles aí, talvez fosse até o seguinte: onde é que está Deus que deixa um menino bom desse morrer? Entende? Por que que Deus não veio e não salvou esse menino bom? O que que esse menino fez de mal? Por que que ele está pagando esse preço? Entende? Então eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Eu queria fazer umas perguntas para vocês para a gente poder começar a pensar sobre isso, pensando a partir da cruz, para a gente poder tentar salvar os discípulos, hein? Estou tentando salvar os discípulos, de verdade. Porque eu acho que é isso que o Pagola faz. Para mim, pelo menos, ele me dá essa visão nesse texto. O que que ele vai. Qual que é as perguntas que a gente tem para pensar sobre isso? Ó? O que representa o maior fracasso, derrota e na nossa vida, por exemplo? E qual o sentimento dos discípulos na sexta-feira? Então, o que mais eles poderiam fazer? Eu acho que essa é a pergunta. O que mais acho que eles poderiam ter feito? Na sexta-feira, no dia da crucificação, o que mais que a gente esperava dele? Por que que eu fui tão duro com eles, por exemplo, quando disse que as mulheres estavam do lado? As mulheres tinham muito a perder. Isso é um fato. Mas o que que a gente deveria fazer? Na sexta-feira, onde a coisa está acontecendo e é tudo muito rápido, os guardas pegam ele, levam para o Sinédrio, do Sinédrio para Pôncio Pilatos, de Pôncio Pilatos para a cruz, entende? E, e aí? Qual que é a nossa, o que que a gente está esperando que não acontece? Entende? E eu queria que a gente tentasse fazer o exercício, porque é o seguinte, a gente não sabe o que que vai acontecer no sábado e nem no domingo. A gente não tem essas informações, entende? Isso é sexta-feira, onde aquele menino ainda com 33 anos, né? Ainda que pregava o bem, oferecia outra face, cuidava de mulheres, fazia milagres, ele foi morto. O que que a gente faz? Quer começar, Paulo? Eu não sei, assim, eu tô aqui pensando, porque se a gente for pensar na expectativa, no sentido dos judeus, que o Pagola já discute nos textos anteriores, Uhum, eles tinham a expectativa de ter um libertador da opressão romana e tal. uhum, Imagino que os discípulos, pelo fato de ser judeus, estaria mais ou menos nessa expectativa. E aí vem Jesus, começa a fazer os milagres, vem apresentando o reino de Deus, então tem uma expectativa eles acolhem aquela mensagem, uma expectativa de realização daquilo. Se, bom, se o reino de Deus já chegou e o Deus está operando um milagre no meio de nós, é muito estranho que de repente Jesus se sente completamente só, é preso, não oferece nenhuma resistência. A reação mais natural acha que não deu certo esse projeto aqui, vou sair fora antes que sobe para mim. Eles vão é. buscar a própria sobrevivência deles. Acho que diante disso, né? Eles não têm uma outra reação. Enfim, não sei. Obrigado, Porque para Paulo. nós, depois que conhece a história, fica É, fácil, né? O certo seria estar do lado de Jesus e tal, mas para que não é fácil, né, gente? E ainda é sexta-feira, né, Paulo? Ainda é sexta-feira. Ô Fala aí. Anderson, oi Anderson, boa noite. É a Ah, Roberta. Roberto. Tudo bem, Roberto? Eu concordo com o irmão que eu esqueci o nome dele.
Paulo, Eu lembro eu lembro assim eu não lembro se foi uma dessas aulas, mas eu acho que também a época e onde estavam acontecendo as coisas era uma época onde, tipo assim, era uma panela de pressão na questão política, né? Então eu acho que, como o irmão falou, eles esperavam, talvez eles não tivessem a dimensão de que realmente qual que seria o papel. É o que ele falou, eles tinham uma, uma visão de uma libertação política, de saber que não dá, eu ouvindo assim o que você está falando, tipo assim, hoje é fácil, né? A gente fala, nossa, Pedro negou, né? Mas, cara, real. Acho que ali foi cada um por si, Deus por todos, porque era uma época muito difícil, né? De questão política mesmo, né? De como que estavam as coisas. Então eu pensaria, acho que eu faria a mesma coisa que eles. Não tinha como, mesmo eles sabendo, mesmo Jesus falando para eles, eles tiveram o tempo suficiente com Jesus, né? Mas eu acho que o medo fez parte do processo, né? sim. Deles se esconderem, de Pedro se esconder, né? Eu fico lembrando do início das aulas, assim, da primeira, acho que foi o Edson, eu esqueci o nome dele, de algumas coisas que ele falou, de algumas coisas de questões políticas que o pastor também falou, sobre a questão de dar outra face. Então, assim, não era um negócio tão fácil de. E falando sobre as mulheres, eu acho que a mulher, por todo perdão a todos os homens aqui, eu acho que elas são mais sentimentais, sabe? Assim, elas falam mais com a emoção. O homem, com todo perdão, gente, por favor, tá? São mais racionais, né? Tô pensando nesse lado, Anderson. Se estiver falando besteira, me corrija. Eu diria que as mulheres são muito mais corajosas. Ai, não queria falar isso, né? Mas já que você falou, vindo de você, o homem. Estamos nós de novo. Roberta? Eu terminei, Anderson. Disso você queria falar? Eu queria, eu queria falar, na verdade, algumas coisas que até a Roberta já falou. Eu acho que questões que tem que ser colocado em tese. Por quê? Quem andou com Jesus, né, que estava ali ao lado dele, mesmo não acreditando, de certa forma ouviu o que iria acontecer. Uhum. Eles sabiam, Jesus já tinha falado para eles. Então, eles tinham noção do que poderia acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Não tinha falado exatamente a ordem, nem quando aconteceria, mas eles tinham uma certa noção do que iria acontecer. Então, eu acho que no momento em que, eu não sei se também é essa parte das mulheres. A mulher, por ela ter essa sensibilidade, ela se tem uma forma de se compadecer muito mais fácil. Então, assim, elas viram a gravidade. Homem normalmente não quer enxergar a gravidade do negócio propriamente. Ah, aconteceu, né? Outros já tinham sido presos, outros já tinham acontecido outras coisas. Mas há pouco tempo já tinha acontecido algo com João Batista. Tinham arrancado a cabeça de João Batista há pouco tempo atrás, né? Então, assim, elas já tinha acontecido alguns sinais de que o bicho ia pegar uma hora. Então, a sensibilidade da mulher nesse momento, eu acho que por isso mesmo que elas acabaram ficando mais próximas. E os caras falaram: bom, deu ruim, vamos correr. Foi, eu acho que uma questão de sobrevivência, né? Questão Eu, de não, tentar sobreviver mesmo à situação. eu acho que medo, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Medo. Eles tinham medo.
Eu acho que eles tinham medo também. Acho que elas tinham mais a perder, mas acho que elas, falando das mulheres, elas já tinham meio que dado um all-in, sabe? Elas tinham falado, ó, meu, já foi mesmo, e a gente vai até o fim, porque, no mínimo, ele é uma pessoa que vale a pena estar com ele. No mínimo, Sim. tudo que ele disse faz sentido, né? Mulher desiste, Então, demora mais a desistir, né? então, e elas, de novo, por exemplo, a partir do momento que elas andavam com Jesus, já era um problema para elas. Elas andavam com um rabi, e isso era um problema para elas no modo geral. A partir do momento onde elas, quando esse rabi ele é preso e talvez as pessoas estão, os homens, né, talvez ali que estudavam mais, tinham mais acesso à informação e também tinham mais desejos e expectativas maiores, para eles, eu acho que eles caíram, assim, é como se o santo tivesse caído do altar. Eles colocaram ele num lugar muito alto. Esse cara não tem jeito, e aí eu acho que isso gerou uma crise neles. O que o Pagola fala é exatamente dessa crise, é uma crise existencial. São duas escolas uma escola fala que é uma culpa gigantesca, como se eles tivessem jogado toda aquela expectativa num homem, apesar de bom, apesar de pregar coisas que faz sentido e coisas também que não faziam sentido, de aceitar mulheres caminhando com eles, de falar que o reino é para todo mundo, eles se enganaram. Então, essa culpa fez com que eles corressem, com que eles fugissem. E as mulheres, eu acho, de novo, eu acho que elas. O Pagola não faz esse caminho, tá? No texto dele. Mas eu acredito muito que como já na outra aula a gente conversou, elas, como tinham muito a perder, elas já tinham a perder quando começam a seguir Cristo. Eles já tinham a perder quando começam a caminhar com Cristo e sem definir que ele era realmente Cristo. Não sei se é a esperança que move elas nesse primeiro momento. Mas uma coisa que eu queria que a gente pensasse é o seguinte: os discípulos fogem para Jerusalém, fogem de Jerusalém, eles vão morrer se ficarem lá. Esse é o sentimento mínimo deles, né? De sobrevivência, como a Gisele disse, né? O Paulo, enfim. Mas imagina por que esses caras voltam, entende? Vamos pensar que a gente está falando sobre uma história, né? A gente tá tentando trazer esses argumentos para o chão da vida. Esse homem que, é, que morreu crucificado, e aí é importante a gente pensar que normalmente a cruz, os crucificados eram arrastados e os restos deles eram jogados em fossas, entende? Eles não eram enterrados. O corpo do crucificado ele ficava numa altura baixa para que os animais também pudessem tocá-lo, entende? Então, se caíssem os pedaços, eles poderiam pegar, comerem. Os urubus vão picando eles, enfim, né? Era para ficar destroçado, horrível. Então, por exemplo, esse imaginário de um crucificado e por algum motivo esses caras voltam, porque eles voltam, entende? Então, se esse crucificado não, ele não houve a ressurreição, não houve nenhum milagre, não houve nada diferente, o que houve? Por que eles arriscaram o pescoço dele voltando para Jerusalém? Entende? Então, por exemplo, quando a gente se depara com alguns fatos, e aí a gente tem que pensar na historicidade, né, no fato real e fato histórico, a gente precisa entender que algo histórico aconteceu diferente aí. Alguma coisa aconteceu, historicamente falando, para que esses homens voltassem e essa palavra propagasse, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está falando sobre uma palavra que está sendo propagada até hoje. Então, algo diferente aconteceu para que esses homens voltassem, para que a história continuasse, né? E a gente pensasse que a partir dessa crise, dessa culpa, algo extraordinário aconteceu. E esse algo extraordinário é a ressurreição. É algo que a fé que molda a fé que faz com que eles se movam acontece de uma tal maneira que é impossível não se perceber. E aí, de novo, aí eu vou para Emaús.
Porque em Emaús, esse Jesus ressurreto, ele não é reconhecido. Apesar de estar em corpo de glória, aí a gente, né, o Pagola vai dizer que esse corpo ressurreto, que apesar de estar em glória, não estava brilhando, não estava simplesmente. Se a gente for pensar, e quando eu estava lendo o texto, eu lembrei muito da Samaritana, sabe? Quando ela chega em Samaria e as pessoas enxergam nela algo diferente, essa coisa, apesar de corpo, apesar de estar lá, ela emanava algo diferente, assim, algo como se o Espírito se derramasse sobre ela e isso fosse visível, né? Como um Jesus totalmente Deus aí, mas simplesmente emanando algo diferente, entende? Como se quem encontrasse com ele, e aí a gente vai ter essa impressão, acho que quando eles partilham o pão no caminho de Emaús, e eles sentiam algo diferente, a voz dele era diferente, o jeito que ele falava era diferente, mas eles não acreditavam, porque eles se negavam a crer. Então, por algum motivo, eles saindo de Jerusalém, eles vão chegar onde eles têm que chegar e eles vão estar conversando sobre Jesus. Eles vão estar falando desse homem que caminhou e foi e vem tá trazendo coisas novas, né? E aí a fala do Pagola é muito importante para a gente poder pensar que aí o que o Paulo fala sobre os judeus, os judeus acreditavam num, num, numa ressurreição, e aí esse texto está lá em Daniel, é uma ressurreição no fim dos dias, né? No juízo final, onde a gente todos fôssemos julgados, e aí traria novamente as pessoas trariam novamente as pessoas boas, as pessoas julgadas, enfim, né? Seria o julgamento dos últimos dias. Mas Jesus inaugura um momento na história. E ele traz para a história para dizer que Deus, o Pai dele, trouxe ele dentro da morte, para que ele pudesse vencer essa morte e trazer para nós esse reino que ele está falando há tanto tempo e que talvez eles não tivessem entendido totalmente. E acho que nem nós temos entender totalmente, acho que é muita coisa. Mas eles também não tinham entendido o que seria isso. Qual seria essa mudança de paradigma? Do que a gente está falando? O que vai mudar a partir de agora? O que é esse reino de Deus? Então, quando Jesus volta, passa esse tempo que passa com os discípulos, e aí eu acho que é importante a gente pensar, até nas formas como ele é chamado, né? É o primeiro de muitos, né? O Filho de Deus, aquele tem uma fala importante também, que ele passa a deixar ser visto, né? Ele é visto a partir do olhar dos outros e ele se mostra nesses lugares. Tem algumas coisas que eu acho que eu gostaria que a gente pensasse. Então, se a gente entende que os discípulos fugiram porque tinha que fugir, porque não entenderam, porque em algum momento isso não fez sentido, né? Um Cristo morto, algo aconteceu, a ressurreição acontece, ou algo que a gente precisa, quando a gente estiver formulando esse pensamento para alguém que não tem a fé que a gente tem, a gente entender que algo aconteceu. E por algo ter acontecido, os discípulos arriscam seu pescoço novamente para chegar até onde a gente está. Então, aqui eu queria que a gente pensasse no seguinte: se. Anderson, deixa eu te falar uma coisa. Oi, mãe. A Pode falar. a fé dos discípulos, eles ficaram com medo, eles se sentiram incapazes, porque Uhum. Jesus foi preso, estava sendo maltratado. Então, eu acho assim, eles tiveram a fé abalada, eu acho. Porque eles Uma andaram com crise. Jesus, andaram com Jesus. Eles viram os milagres que Jesus fazia. Eles viram as curas, viu tudo que Jesus fazia. E na hora que Jesus foi, Uhum. que eles prenderam, que eles bateram muito em Jesus. Então, eu acho que às vezes ele conversava tanto com o Pai, né? Ele falava tanto do Pai, por que que o Pai não está livrando ele agora? Então, eu acho que também isso daí, assim, abalou a fé deles naquele momento, e eles se sentiram incapazes, né? E com medo, então eles fugiram, né? Acho que foi isso também. Eu acho que é exatamente isso. Mas é isso. Então, por exemplo, eles fugiram e talvez tentassem fugir para um lugar mais escondido, na esperança deles realmente não serem encontrados. Mas é algo
miraculoso aconteceu, no mínimo. Um milagre aconteceu. Com E certeza. aí é claro que a gente está, né? E quando eu falo milagre, é claro que a gente está falando da ressurreição, mas eu queria que a gente pensasse não para além da ressurreição, mas para esse milagre na história Na história, como né? fato real. Isso é um fato, isso aconteceu. Então, independente se você crê ou não, algo mirabolante aconteceu. É. Para que esses homens que fugiram e tiveram seus motivos para fugir, crise, culpa, esses homens voltaram. É. Eles voltam para Jerusalém. Eles se reúnem novamente em Jerusalém. Eles falam de novo desse Cristo novamente. Por que eles falaram? Né? O que está acontecendo aí? Tem alguém com o microfone aberto? Pode falar, fica à vontade. Não? Não é aqui o barulho, não. Então, Tá aberto. Mário, não pode sair daqui não, tá? Tá aqui. Acho que você consegue Então, fechar. né? Mas agora acho que foi, né? Então, o que eu queria que a gente pensasse? Né? Eu queria que a gente pensasse nisso. Por exemplo, quando a gente pensa num Deus ressuscitado, nessa primazia divina, a gente pensar que Deus, quando salva Jesus, ele não salva da morte, ele salva na morte. É na morte onde Jesus atravessa essa morte e sai vivo do outro lado, entende? A gente precisa pensar que esse testemunho do que acontece lá também é um testemunho do Pai. É um Pai que, mesmo num momento, num olhar rápido, parece que é um abandono de Jesus. Mas é dentro desse lugar onde Deus está. E a fala, a gente vai poder acompanhar. Eu acho que eu tenho aqui alguma coisa que eu separei. E A depois gente vai ver também, que, eles deram a vida deles também pregando o evangelho, né? Os discípulos morreram de sim, morte, já foram a maioria assassinados, só, além de João, né? Eles doaram a então, vida deles depois então, mas é também. isso, Marise. Pós-ressurreição. Então, É isso aí, então pós-ressurreição. são esses fatos históricos que eu acho que fazem sentido para a gente imaginar isso logicamente pensando, entende? Por que a gente está falando? A gente está falando isso porque isso há lógica. Então, tudo bem. Se você está falando para mim que Jesus, né, que você não crê em Jesus, porque ele nunca existiu. Então, tem alguns pontos que a gente precisa colocar aqui para a gente poder entender. Eu É, entendo o que você está falando, porém, eles fugirem, eu acho que faz sentido, mas eles voltarem não faz. Se não aconteceu é, nada de é meio extraordinário, eles não estranho, deveriam né? fugir. Né? Eles deveriam fugir, continuar fugindo até hoje, está correndo É, até agora. é Então, eles vão verdade. morrer. Não é? Então, e se a gente for pegar Paulo, né, que é quem vai falar sobre graça, aquele que vai tentar, que vai falar de Jesus de uma maneira diferente, Paulo tem um contato direto com o Cristo. Paulo não caminha com o Cristo como os discípulos. Paulo tem uma experiência direta, como ele diz, né? Eu recebi o evangelho direto das mãos de Jesus. Então, algo extraordinário aconteceu. Então, eu queria que a gente pensasse a partir disso e a gente tentar formular alguns pensamentos, ou talvez até para a gente poder se perguntar, ou, ou talvez a gente pudesse tentar resgatar esses homens que fugiram e que voltaram. E por que eles voltaram, se não houve nada extraordinário, entende? Então, eu queria que a gente pensasse no seguinte: se quando Deus volta e ele aparece às mulheres, e ele volta e conversa com os discípulos, a gente precisa entender que cada encontro desse, se esses homens fugiram por culpa, cada encontro desse era um encontro de perdão de Jesus e os discípulos, entende? Porque me imaginando no lugar deles, nessa, vamos, mesmo que não seja uma culpa, sabe? Ah, eu não tinha o que fazer. Eu acho que, no mínimo, essa crise onde eu duvidei, onde eu não me encontrei, eu acho que em cada mesa, em cada conversa, em cada lugar, Lucas registra 40 dias, né, que ele ficou entre os seus discípulos.
Então, a cada um desses era um derramar de perdão. Eu queria que a gente pensasse nisso, né? A gente olha para Jesus e Paulo vai falar, né, que Jesus morre sem pecado, ele morre por nós, mas acho que isso extrapola essa. Não existiria nada sem a cruz, entende? A ressurreição é o que traz eles de volta, é o que traz essa palavra viva até nós. Então eu queria que a gente pensasse nessa coisa extraordinária que é a ressurreição de Cristo. Entende? A cruz que é a morte, mas a ressurreição. Vários morreram na cruz, mas ele atravessa a cruz. Ele atravessa a morte. Então ele chega até o outro dia, ele chega até o domingo, e ele conversa com as mulheres e com os homens, e a cada vez que ele conversa com os homens e com as mulheres, ele derrama perdão na vida de todos eles. Entende? Eu queria conversar com vocês e queria ouvir de vocês. Sim, e em algum momento vocês tiveram esse pensamento, ou se isso faz sentido ou não para cada um de vocês, isso que eu queria ouvir. Lu, Dori, Dida. O Anderson, tipo, será que. Deixa eu formular meu pensamento. Será que Uhum. eles terem perdido a fé deles, Deus querendo mostrar pra gente que. Deixa eu tentar formular. É assim, por exemplo, se eles não tivessem perdido a fé, se eles tivessem lá permanecidos, como será que a gente olharia para eles? Talvez, mesmo com tudo isso, mesmo com eles perdendo a fé, eles se escondendo e tudo, Deus usou isso para usá-los em tudo que a gente já sabe, né? Seria isso seria como você falou, aconteceu algo, né, diferente, alguma coisa sobrenatural, seria isso? Entendeu o Eu, que eu falei? não, entendi. O que você tá falando, deixa eu tentar, no que você está falando, para eu poder falar o que eu entendi. Quando, Tá. quando você está falando isso para mim, o que eu entendo? Eu entendo que você está falando assim: Deus deixou que eles perdessem a fé para que a partir do momento onde eles reencontrassem essa fé, esse testemunho chegasse a nós, é isso? Não, eu acho que assim, não dessa Hum, maneira, mas tipo, assim, no sentido de que uhum. eles eram pessoas comuns, eram pessoas que Humanos. Uhum. sujeitos, não, sei lá, talvez eu tenha me expressado Deus, né? Não, mas assim, que eles eram pessoas comuns, que eram pessoas que estavam com medo, mas que, Uhum. sei lá, posso estar falando O, besteira, o, mas de repente, será que não foi ali sei lá, eles voltarem? É porque na verdade eles só voltaram quando Jesus apareceu para eles, né? Ai, tá muito difícil essa aula hoje. Tô tentando, tô não, mas tentando. eu acho que você tem. Será que foi tipo Eu acho que você tem. o santo Hum, que já tinha entrado lá nos reteté, tô brincando, dos é. moveres, já estava falando com eles em algum sentido? Ou, sei lá, o que eles viveram tão perto de Jesus trouxe a fé deles de volta? Alguma coisa nesse sentido? Tô tentando. Então, eu acho assim, que eles tinham um Cristo desenhado na cabeça deles. Como cada um de nós tem um Deus desenhado exatamente do jeito que a gente expecta, né? A nossa expectativa de um Deus. E todos eles tinham. Então, eu acho que a cruz é a queda desse Deus. Então, eles precisavam apagar esse Deus. Isso, por exemplo, talvez sirva para nós, para a gente poder chegar. Por isso que eu acho que você tem razão quando você fala que eles eram humanos, que eles eram comuns, eles eram igual a nós, né? Por mais que eles tenham caminhado durante 3 anos com Jesus, no final das contas, eles eram carne, igual a gente. Aham. Eles não tinham uma super fé. E acho que Deus mostra isso para nós exatamente, espalhando eles. Então, tá vendo esses 12? Não santifiquem eles. Não façam deles pequenos deuses. Não façam deles pessoas melhores do que elas são. Elas são iguais a vocês.
os problemas que elas têm com a fé e que vocês vão ter durante a vida toda e esse caminhar, você vai ver que esses 12, os mais perto de Jesus, aqueles que caminharam com Jesus, também vão ter. E quando eles enxergarem a Cristo, eles vão voltar. Então, assim, nesse lugar de humanidade, eu acho que para mim faz sentido olhar para eles e ver que eles vivem uma crise de fé. Né? Eles vivem uma crise de um Cristo que eles tinham na cabeça dele. Alguém pronto, não um filho de Deus, não alguém que vencesse a morte, não alguém que simplesmente abraçaria e beijaria e cumpriria o que ele é, essa revolução interna, essa mudança de paradigma de um jeito novo de ver o mundo, onde as mulheres estariam do lado, onde as crianças estariam do lado, onde não há escravo, nem grego, onde não há nada. Essa revolução seria interna, e eu acho que eles não entenderam. Né? Então, eu acho que sim, nesse sentido, é um testemunho para nós. A gente olhar um para o outro e, às vezes, falar, poxa, não é só o fato de orar mais, não é só o fato de conhecer mais a Bíblia, não é só isso. Isso não faz do outro um santarrão. Eu acredito que ele deve viver dúvidas igual a mim, que talvez não conheça tanto a Bíblia quanto ele, entende? Essas dúvidas não nos diferenciam. Pelo contrário, deveria nos unir. Por quê? Porque aí a gente teria as nossas dúvidas talvez não sanadas, mas abraçadas por aqueles que também têm dúvida. Não sei se foi isso, Roberto. Não sei se ficou mais fácil, não vai ficar, não. Vai ficar mais difícil, porque, como eu falei, tive que cortar Foi um monte de coisa exatamente que eu isso. queria falar. Não, eu estava pensando na ressurreição também de Jesus, eu acho que aqueceu o coração deles, né? Porque Sim, aconteceu tudo que sim. Jesus tinha falado, então Jesus ressuscitou, apareceu para ele, vivo depois. Daí isso também acho que deu um, sei lá, um ânimo neles para pregar o evangelho. Ô Anderson, Eu também. Falando aí, como é que tá? Fala, Dida. Beleza? boa noite. Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Eu não Bom te consigo me ouvir. expressar. Por causa da minha localização aqui, eu não consigo me Uhum. expressar, porque o ambiente aqui não permite, né? É onde eu estou, Sim, tá? Mas eu queria falar algumas coisinhas muito rápidas aí, né? fica à Eu acho que vontade. quando Cristo morre, né? Primeiro que ele já havia passado alguns procedimentos para os discípulos deles, né? Eles tinham Uhum. uma. Já estão pedindo para eu falar baixo aqui. Eles já tinham uma corresponsabilidade. Isso já havia dado uma corresponsabilidade a eles. Eles assistiram tudo o que Jesus fez, né? E eu acho que no momento de morte, de humilhação de Cristo, eles se sentiram meio que órfãos, sabe? Porque eles viram todo o poder de Cristo, tudo que ele fez, né? E aí eles se questionariam, e agora? E daí? O que a gente faz? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que em Jerusalém e até em outros lugares, eles criaram um vínculo entre eles muito forte, sabe? Das Sim. experiências espirituais que eles viveram, eles criaram um vínculo muito forte, e aí você começa a pensar assim, pô, e o fulano, como é que será que está nessa hora, hein? Porque cada um fugiu para um lado, né? E Ciclano, como é que Uhum. está? Talvez eu tenha que voltar para Jerusalém, para aquele lugar. Talvez eu encontre essas pessoas de novo para que a gente possa compartilhar essa experiência de orfandade que a gente está vivendo e tentar entender tudo que ocorreu, né? E aí, só que nesse mesmo momento é quando Cristo reaparece, né? Eu acho que é nesse ato aí da morte de Cristo, entre a morte e a ressurreição, ocorreu esse tipo de dúvida, de sentimento de abandono, até Cristo se sentiu abandonado, né? Ele fala Sim, isso, sim. né? Jesus, Senhor, serão porque, né? Me desamparasse. É o mesmo Exatamente. sentimento Uhum. deles, né? E o Uhum. vínculo que eles criaram entre eles fez com que eles voltassem, né? Para aquele local onde houve o martírio de Jesus. Algo aconteceu nesse sentido, pelo próprio vínculo entre eles, de irmandade.
Eu não sei. Como disse a irmã, se estiver falando errado, aí me corrige. Não, então, o que eu acho? Eu acho que foi muito rápido, né? Eu não sei se deu tempo deles formularem tudo, né? Porque acontece na sexta e no domingo de manhã, né, a ressurreição. Então, é um dia, esse dia, o sábado do silêncio, né? Eu acho que isso deve ter explodido a cabeça deles. Eu não sei se eles conseguiram formular isso, sabe? Vamos, vamos, vamos se juntar, é, Pedro, André, Tiago, João. Eu acho que eles estavam muito, muito, muito destroçados, sabe? Eles estavam perdidos, né? Então, acho que talvez a esperança que ele voltasse, eu não sei, para ser bem honesto, eu acho que não, mas isso estou eu achando. E outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar junto é que todo o evangelho foi escrito pós-morte, né? Então, todos os textos que a gente lê, a gente já lê, quando eles começam a escrever, eles já sabem o final também, entende? Não há nada de novo para eles. Quando eles vão lá e tentam trazer à memória algumas coisas que eles passaram com o mestre, eles sabem que o fim é a cruz e a ressurreição, né? Então, eles já vão para o texto pensando. Mas uma outra coisa que é muito bonita de ver é que eles não escondem os erros, né? Isso a Bíblia mostra claramente, isso é maravilhoso. Os tropeços, né? No Evangelho de Marcos, né? Que os estudiosos falam que é o Evangelho de Pedro, não esconde a fraqueza de Pedro, não esconde esse jeito de Pedro de ser, né? Então isso é muito bonito de ver. Como os discípulos, nenhum deles esconde que eles fugiram no final, entende? Então, isso para mim é fantástico. Eu queria, antes da gente continuar, eu separei aqui como é que o Pagola fala, e ele diz que o texto tenta diferenciar algumas coisas, né? O que não foi a ressurreição. Ele diz que não foi um produto da fantasia ou reflexão dos seguidores, mas um fato real que os tirou da perplexidade. Então, por isso que eu queria que a gente pensasse, não fora da Bíblia, né? Mas que a gente pudesse conversar de repente com essas pessoas que às vezes não entendem, ou falam, cara, como é que você crê nisso? Então, isso às vezes é mais lógico para nós do que a gente pensa, né? E o que foi a ressurreição? A ressurreição foi um fato real que aconteceu ao crucificado, Cristo. Não foi um retorno à vida biológica anterior, como no caso a reanimação de Lázaro, que terminaria em nova morte. Foi a entrada definitiva na vida de Deus, onde morte não tem mais poder sobre ele. Mais para frente a gente vai ver que Paulo vai estar dizendo que ele seria o primeiro de muitos, né? A primícia, né? O que não foi? Não foi a sobrevivência de uma alma imortal, que é um conceito da cultura grega. Em hora alguma a gente vai ver esse termo, né, na boca dos discípulos ou Paulo, que era o grego que estava mais próximo a essa cultura. O que foi exatamente? Foi a ressurreição de toda a pessoa. Corpo, na mentalidade hebraica, significa a pessoa inteira, com um corpo glorioso. O que ele está tentando dizer? Está falando que toda a história de Jesus estava ali ainda, né? Todo o corpo dele, então toda a história, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, o corpo dele com as marcas, né? A gente vai ver os estigmas, enfim. Isso era a ressurreição. Esse jeito, né, diferente, que talvez seja a primeira expressão de um pós-morte, que tenha tido contato. A gente não, era um mistério, né? O que é isso? Como é? Ele foi. Como é que é isso, né? Então é nesse lugar onde as primeiras falas, né, do Cristo ressurreto foram os primeiros as primeiras conversas a respeito, a evangelização feita a partir daí, desse Jesus Cristo que venceu a morte e que caminhava agora junto com os seus discípulos novamente, falando o que já tinha dito, caminhando com eles talvez um pouco mais de perto, e eles tendo essa experiência, né, de glória de Deus, né? A glória é uma coisa muito usada, né? O corpo em glória, né? O Paulo vai usar bastante esse termo. Então eu queria que a gente pensasse de novo, se não existia uma outra coisa para os discípulos fazerem, eles fizeram exatamente o que dava para fazer. E se a gente for pensar
que nós faríamos o mesmo, então não dá para a gente culpar. Eu acho que é importante a gente pensar Mas que a Anderson, gente é, ouviu. Oi, pode falar, Paulo. porque pensando assim no que aconteceu com os discípulos, acho que a Marise, Uhum, eu gostei da forma como ela colocou, porque eu fico pensando o seguinte: eles estão ali, eles viveram com Jesus, viram o que Jesus fez e de repente ele está sendo humilhado, está sendo violentado da forma como foi, algo grotesco, violento. Tem medo, mas esse momento da crucificação e da morte de Jesus é um momento de crise de fé. E exato. imagino Uhum, que, bom, falo por mim, imagino que cada um aqui já deve ter passado em algum momento esse momento de crise de fé, ao ponto de fazer como os discípulos, de abandonar ela, porque se a gente for pegar, é que os relatos são diferentes, mas, por exemplo, no relato de João, a aparição de Jesus se dá quando eles voltam a pescar. Então, eles basicamente desistiram, falavam, não deu certo, acho que não era isso, vou voltar a pescar, vou voltar a cuidar da vida. Acho que a gente já chegou em momentos desse de estar em crise de fé, de vontade de desistir, ou até mesmo de desistir. Eu tive, por incrível que pareça, tive fases da minha vida que eu me declarava ateu, apesar de tudo, apesar das experiências que eu já tive, entendeu? Mas, uhum. enfim, você tem os seus momentos de crise, de desistência de fé. E o momento que eu gosto do texto Pagode, porque ele fala, nesse momento em que Jesus toma a iniciativa de se apresentar novamente aos discípulos, agora ressurreto, acho que faz todo sentido para eles. E confesso que para mim é o processo que eu vivo, por exemplo, com vocês aqui na IBQ e dos cursos que eu já participei, é um novo fôlego em termos da minha própria fé, desse processo de reconstrução que eu passo. Eu acho esses paralelos muito interessantes com o nosso cotidiano, né? Então, acho que Uhum. passa muito por isso. Então, acho que a experiência definidora, por exemplo, de levar os discípulos, como a Marise falou, de que depois eles mesmos vão ser pessoas que serão executadas, então eles se entregaram para aquele projeto, se entregaram para a mensagem, se entregaram para pregar o evangelho. Essa aparição de Jesus ressurreto, ela é uma definidora no sentido deles. Acho que é nesse momento que não é isso. Eu entendi a mensagem, agora está claro. E por isso que eles vão e se jogam. E acho que talvez quando a gente tem esse encontro com Jesus e que é um encontro transformador, a gente também faz o mesmo processo, a gente se joga, a gente se doa, porque a gente passa a entender. Acho que enfim, me suscitou agora. Não, mas eu acho que você está correto. Um pouco da aula, um pouco do que foi dito semana passada, a gente vai até a morte, morte de cruz, né? Então, quando a gente se coloca no lugar do Cristo, e aí eu acho que a gente precisa, por isso que eu queria que a gente jogasse bastante luz na ressurreição. Eu acho que talvez seja um momento onde a gente não tem pensado os evangelhos, o caminho de Jesus até a cruz é o tempo onde a gente mais estuda, são os evangelhos, certo? E a coisa acontece exatamente no pós-ressurreição, entende? Essa mudança de paradigma na cabeça dos discípulos, né? Dos evangelhos, daqueles que escreveram os evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas, João, eles viveram essa explosão dentro da cabeça deles, entende? Eles vivenciaram isso. É o que você falou. E a partir daí mudou o paradigma. É como se eles estivessem tentando compreender algo maior que eles. E quando isso é visto, eles vivenciam, isso muda a cabeça deles. E o nosso encontro com Cristo deveria também mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ver o mundo. Né? Então, quando a gente fala que a gente tem feito poucas coisas, quando a gente fala que a gente sabe o que fazer e dificilmente a gente faz, né? Quando a gente fala que tem muita gente sofrendo, enfim, quando a gente olha para fora e vê um mundo tão ruim, são poucas vezes que a gente pensa assim, parte da culpa disso é da igreja.
Porque o pedido para Jesus ser luz e sal não é para o mundo, é para a igreja. O testemunho dos discípulos de Jesus é um testemunho que vocês acabaram de dizer. É um testemunho que leva à morte, morte de cruz. Talvez com vários entendimentos, aí eu acho que a gente pode discutir, né? O Pagola vai caminhar por aí, ele vai estar dizendo para a gente que parte desses discípulos, né, acreditavam na vinda de Jesus muito rapidamente. Eles seriam, como Jesus foi o primeiro, eles seriam os segundos, entende? E isso acontecesse muito rápido. E aí a gente tem N discussões, porque a gente tem vários, vários estudiosos falando sobre tempo e eternidade, enfim, né? Mas para a gente poder pensar nisso, no mínimo que a gente precisa ter na nossa cabeça, é que eles entenderam, entende? E a gente vai ver isso em Atos, quando a gente não está discutindo o dízimo, a 10ª parte, a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo para onde vai isso, entende? E não é 10ª parte, é tudo. Então, sobre as perguntas, quanto é que eu preciso dar? É do líquido ou do bruto, né? É 10%? É 10% do que eu ganho? É 10% do que eu gero? Essas discussões, elas não existem, entende? Se a gente for pegar o livro de Atos, a gente vai ver que é tudo colocado aos pés dos apóstolos, e entre eles não tinha ninguém que passava necessidade. Generosidade. A gente está em outro lugar, entende? A gente está pensando em outro contexto. Então, e esse contexto ele fica muito visível quando lá na frente eles estão para morrer e eles entendem e eles nunca mais fogem. A gente vai ver Estevão, a discussão de Estevão no Sinédrio, né, que gera a morte dele, onde Paulo está lá segurando as roupas dele. Então, é nesse lugar, é esse entendimento, né? Para a gente poder caminhar, eu já saí do texto, mas alguém quer fazer alguma pergunta? Perdão, eu saí do texto e a gente foi embora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade, tá bom? Pode falar, gente. Eu só queria comentar, na verdade, eu fiquei pensando uma questão. Uhum. A Bíblia relata somente, a Bíblia relata 2 episódios que Jesus já tinha falado sobre a crucificação. Que um trairia Uhum. e que Pedro negaria, né? Assim, Mas propriamente, ele... no momento assim, se você parar para pensar o que acontece no momento ali da crucificação, né? Que ele fala, antes da crucificação, ele fala, mais um de vocês vão me trair. Nossa, quem será, né? Aquela coisa toda. Então, assim, no momento da Foi ele. traição, acabou, é Judas. A gente já está Ponto. na reta final aí, né, Gi? Né? Exato, Essas 2 falas já é reta isso, final. A gente está na isso. sexta-feira já. Já na sexta-feira, é isso que eu tô falando. E aí, na sexta-feira mesmo, pá, o que que acontece? Pedro vai lá e nega. E Pedro percebe que ele fez aquilo. Entendeu? Então, assim, eu acho que eles tiveram esse lapso aí, né? Puta, realidade, aconteceu e vão fugir. Mas, ao mesmo tempo, eles olham e falam assim, já era visto, já era anunciado, né? Então, vamos voltar, Então, porque não é aí que acaba. Não é mais ou menos não, assim? mano. Eu acho que não. Eu acho que eles falam assim, eu fui enganado, sabe? Eu quis me enganar. Ele sempre disse que ele não era Deus. Ele disse que ele não, ele disse que ele iria morrer. Pedro lá quando perguntam quem ele é, né, e tal, quando ele começa a falar que ele vai morrer, no terceiro dia ele vai voltar, e ele diz: "Não, jamais o senhor morrerá". E Jesus diz: "Para trás de mim, Satanás". Não é isso? Então, Sim, nesse lugar, esses pensamentos na cabeça, ele fala: "Cara, tá vendo? Ele disse que ele ia morrer. Eu não entendi, eu queria que ele fosse outro". Por isso eu acho que eles fogem. Porque eu acho que se eles tivessem essa esperança ainda, se fosse uma gotinha dessa esperança, eles fugir tudo para casa da sogra de Pedro. Eles estariam todos juntos em algum lugar, sabe? Apesar das mulheres irem encontrar com eles, talvez isso aponte para um lugar onde eles estiveram. E, de novo, eu acho que isso foi muito rápido. Não deu tempo de ter essa digestão inteira, entende? Todas essas informações juntas, assim, para a gente poder só discutir. um Meu, dia pensa bem, só. ele falou isso. Né? Ele falou isso. Olha só,
Mas você vê, meu, ele curou, ele era filho de Deus, a gente viu as coisas acontecerem, né? Ele curou um cego, né? Ninguém curou um cego de nascença, cara. Esses sinais não podem ser ignorados. Não, talvez a digestão disso com o tempo talvez chegasse, sei lá. Eu acho que ainda não tinha chegado, né? Então eu acho que essa ressurreição, quando ele vem de novo e ele estica o braço, você consegue ver, sabe? Quando ele está com sinais, né? Se tinha o traço da mão, devia ter o traço no rosto, né? As costas dele, entende? Então, quando ele se mostra do jeito que ele era, assim, primeiro os discípulos, depois todos aqueles que estavam em volta dele, eu acho que ali foi o impacto. Ali ele falou, meu, cara, como eu não enxerguei que ele era talvez maior do que eu imaginasse, entende? Não sou o filho de Davi, mas o filho de Deus, entende? Não sou aquele que viria para salvar, mas para salvar o mundo, entende? Então, aí a gente vai ver essas discussões mais para frente, né? Em Atos ainda, né? Depois que Jesus sobe aos céus, a gente vai ver essa discussão ainda. É só para os judeus, não é para os judeus, entende? Não fica claro, perfeitamente claro na cabeça deles, apesar deles ouvirem. Jesus não. E assim, de novo, eles estão escrevendo o Evangelho, já passou isso. Mas eles relatam os milagres para fora do povo de Deus. Isso não era novidade. Entende? Mas isso não quer dizer que eles entendiam isso. Talvez a ideia da migalha ali. Entende? Isso era a migalha. A comida mesmo era para o povo de Deus, os judeus. Não para nós. Não sei se tem alguns judeus entre nós aqui, mas a grande maioria não é. Entende? Então não era para nós. Então chega a nós de uma maneira. E aí, de novo, eu acho que é um milagre também, esse entendimento, né, essa explosão da palavra de um Deus vivo que traz essa boa nova para aqueles que necessitavam. Né? A ideia de que eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram, eu acho que isso é muito do evangelho mesmo. Dentro do evangelho, os discípulos entendem isso. Né? E aí olham para a religião de um modo pejorativo, né? Porque são eles quem fazem as coisas acontecerem. Eu acho que o André foi muito feliz tentando trazer Pilatos, para a gente poder olhar para Pilatos e entender que ele tinha culpa sim. Pilatos teve culpa sim. Por mais que os evangelhos falam, ele lava as mãos dele e tal, ele não queria, não era exatamente isso, mas era exatamente isso sim, entende? Era necessário que alguém morresse, né? E eles precisavam crucificar alguém, e aí ele fala, tá, eu não vou crucificar, quem crucifica é o povo. Porém, né, não havia culpa nesse homem, ele não tinha feito nada errado. De novo, esse homem ele precisava morrer, mas ele passa por alguns lugares que eu acho que a gente precisa ter claro, né, o que acontece. E eu acho que, de novo, essa aula, para a gente poder pensar na ressurreição. Né, o que é essa ressurreição? Por que ela é importante? Por que a gente precisa entender ela para que a gente entenda a vida cristã? É importante a cruz de Cristo e a morte, entender que a morte de Deus, né, a morte de um Deus que caminha conosco, que mostra o caminho, que morre no madeiro, é importante para nós? É essencial. Só que se não há morte, não há ressurreição. E a ressurreição aponta novamente, todo o evangelho aponta para a cruz e a ressurreição aponta para a cruz também. Então esse ponto escatológico é um antes e um depois na história. Então um depois da morte é o Cristo ressurreto, trazendo essa boa nova de um jeito que a gente nunca tinha ouvido, e nem os discípulos, ou nunca tinha entendido suficiente. E que eu acho que para nós, a gente está na frente deles, porque a gente já ouviu essa história. Difícil alguém que nunca tenha ouvido essa história, né? O Paulo estava falando que houve crises na vida dele, na vida de quase todo mundo, entende? A gente vive de crise em crise, entende? Abraçado pela graça para a gente poder continuar caminhando. Então, a ressurreição para o povo de Deus foi um momento onde eles entenderam que aquele homem, aquele rabi, que o mestre deles era realmente o Filho de Deus. Tinha era outro paradigma. A partir de agora, eles tinham a certeza absoluta
Isso é o que move eles e nos move até hoje. A ressurreição de Cristo. A ressurreição, um jeito novo. E aí, como eu disse, né, ele fala o que não é, o que é a ressurreição e o que não é. É que é importante a gente pensar que isso não era só uma reanimação, não é um retorno da vida, como eu disse, né? E a imortalidade da alma era um conceito grego, onde eles já entendiam, entende? E essa imortalidade, ela estaria talvez no um exemplo talvez mais prático para a gente poder entender é o nosso calendário, né? Nosso calendário é feito com os imperadores, né? Augusto, Júlio, né? Então, eles acreditavam nessa imortalidade da alma a partir de alguns lugares da arte, por exemplo, das esculturas. E, de novo, eu vou tentar resgatar a fala do André Domingo. Quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. E ele vai falar sobre essa ideia de sucesso, né? E para eles era isso, né? As guerras, eles não morreriam, porque todo mundo falaria deles. E, por exemplo, de novo, a gente fala de Augustus no mês de agosto, de Júlio no mês de julho, e eles pensavam que assim se tornariam mais fortes e que a alma deles seria imortal e viveria eternamente. O conceito não é esse. Né? O conceito não é esse, não é uma alma, é um corpo todo, né? Um corpo perfeito, um corpo inteiro. Então eu queria que a gente pensasse nisso, né? Para a gente poder entender como é que a gente caminha entendendo o conceito de ressurreição, que eu acho que, de novo, é o que vai dar sentido para a gente poder olhar a cruz, a gente olhar um Deus morto, mas um Deus que vence a morte, que caminha conosco. E eu acho que, assim, uma coisa que o Pagola enfatiza, e eu acho que é uma coisa importante, não era um Deus irado sobre um Jesus. Eu acho que o André passa por aí, né? Não é um Deus irado que descarrega toda a sua força num Cristo fraco, entende? Não é, não é um Deus fraco que não conseguiria Não, mas atravessar a ela morte. ficou. Eu acho que é exatamente o contrário, entende? É um jeito novo de olhar o mundo a partir da fraqueza, a partir da entrega, não da fraqueza, né? É quando sou fraco que sou forte. É quando me entrego que deixo Deus falar a partir de mim. É nessa entrega onde o Cristo se entrega até morte, morte de cruz, e onde o Pai dele o resgata da morte e o traz de novo à vida, mostrando de novo quem ele era. Por que ele é importante? Que paradigma é esse? Do que ele sempre falou no caminhar dele, desses 3 anos? Né? Quando ele aponta para o cego, quando ele aponta para a criança, quando ele aponta para a mulher, quando ele conversa com elas, quando ele trata todo mundo igual. Quem é esse cara? Entende? Então, para a gente poder entender isso, eu acho que a gente precisa passar pela ressurreição. A gente precisa passar algum tempo falando sobre a ressurreição. A gente precisa passar algum tempo trazendo a lógica a esses momentos históricos. Eu acho que é isso que a gente, pelo menos para mim, eu acho que não redimir, sim, redimir os discípulos, porque, como a Marise disse e o Paulo enfatizou, eles seguiram a Cristo e morreram, né? E eu espero em Deus que nós, entendendo essa palavra, que a gente possa também se tornar pequenos cristos, né? Ou que a gente possa se tornar pequenos cristos todos os dias. Que a gente possa olhar para a cruz e para a ressurreição e a gente caminhe como Cristo. De novo, não perfeitos. Nós não seremos perfeitos. Nós não seremos perfeitos. Porém, a gente necessita da comunidade dos pequenos cristos para que nos apresentem esse caminho. Para que quando a gente tiver e tropeçar, ter sempre alguém para suportar a gente, para trazer a gente novamente ao caminho, para que mostre para nós que existe um jeito melhor e mais fácil, e que as pessoas não olhem a gente pelo que a gente fez errado, como, por exemplo, quando eu olho os discípulos. Que a gente não olhe eles não sejam representados pelo fato de eles terem fugido, mas que eles sejam reconhecidos pela morte deles em Cristo. E que a gente também possa ser reconhecido por isso. E a gente erra, e que o erro não nos aponte por inteiro. Eu não sou o meu erro. Em nome de Jesus, entende? Eu sou um filho de Deus.
que eu seja reconhecido pelo que eu faço mais parecido com Cristo. Entende? Então, acho que a ressurreição nos deixa mais fácil, né? E aí eu queria que a gente pensasse na ressurreição, na exaltação, né? Como o Pagola traz, que traz o senhorio de Deus sobre a morte. O Senhor, né? Ele é o Senhor e por isso ele vence. Ele é o primeiro de muitos. E a gente passa a entender, ou talvez para a gente talvez não fique tão claro, mas os discípulos passam a ver Jesus de um jeito diferente a partir dali. Eles têm a certeza que ele não é alguém mais um, ele não é um filho de Davi, como eu disse, ele é o filho de Deus. Ele é alguém com quem Deus se importou com tamanho cuidado que traz ele de volta à vida. E aí ele vai dizer: nós, eu e o Pai somos um. Aquele entendimento lá atrás fica claro na cabeça dos discípulos. É a partir dali que eles caminham entendendo isso aí. Quem é? Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus o Cristo? Quem é esse homem que caminha conosco? Ele é o próprio Deus. Mas quando isso? Pós-ressurreição. Tanto é que quando Pedro o reconhece como filho de Deus, o próprio Cristo diz para ele que não foi ele quem disse. Que a carne não diria isso. Quem disse isso foi o Espírito. Quem disse isso foi o meu Pai. Então, pós-ressurreição, todos eles dizem isso. Todos eles têm esse entendimento. Esse povo de Deus que caminha com Jesus, eles têm esse entendimento claro e cristalino. E é importante a gente pensar, e aí o Pagola vai trazer isso para nós, se a gente for pensando de novo em fatos históricos, o terceiro dia era sempre contado pós as 6, certo? O dia judaico ele termina às 6 horas, certo? Então, por exemplo, o domingo seria o segundo dia, domingo de manhã. Mas quando ele fala sobre um terceiro dia, ele está falando não só um tempo cronológico, mas um tempo teológico, um tempo de Deus. O terceiro dia como o dia absoluto, o dia perfeito, o dia de Deus, né? Então, para a gente poder pensar, de novo, eu estou pensando numa discussão com pessoas que a Bíblia não é o suficiente, entende? Para pessoas que estão discutindo com você e você fala, poxa vida, mas parece que eu sempre li assim. Então, o Pagola vai dizer que esse tempo é um tempo absoluto e que há outras referências na Bíblia que ele vai trazer que fala sobre esse dia absoluto, esse dia perfeito, esse terceiro dia de Deus. Então, para a gente poder entender isso, a gente precisa também pensar nos fatos históricos. A preocupação dos evangelhos não é falar um dia, 2 dias, 3 dias. É dizer que foi no dia absoluto, no dia perfeito, no dia certo, no dia de Deus que isso aconteceu. Entende? Essa é a diferença? Então, por exemplo, quando a gente está lá sexta-noite, sábado à noite, domingo à noite. Entende? Terceiro dia, depois das 6. Mas acontece no domingo de manhã. Então ainda é um dia, ainda está passando do término do primeiro dia e o término do segundo dia ainda. Mas isso não é isso que eles estão tentando dizer para a gente. Entende? E aí eu não queria que vocês... Eu achei importante a gente estar colocando isso, mas só para a gente poder pensar nos fatos que a gente vai estar discutindo com pessoas que realmente estão em outro lugar. E eu acho que é sempre bom a gente estar alicerçado em fatos também, né? Para a gente poder discutir, para a gente poder conversar, e para a gente até dar um passo atrás. Porque parte das coisas são mistérios também, a gente não tem como explicar tudo. Porém, as pessoas, muitas vezes, eles querem estar falando com a gente e tentando jogar algumas coisas para a gente ficar perdido. E se a gente não tiver os pés alicerçados, a gente vai ficar meio perdido mesmo. Né? Isso é normal, a gente não sabe de tudo. E eu queria que a gente pensasse, agora já caminhando para o final, o que significa para a gente a vida, como é que a gente consegue enxergar Jesus, se há alguma mudança para nós. A gente tem algum tipo de mudança olhando para Jesus pós-ressurreição? Ou se isso não tem nada a ver, realmente a gente, se a gente olhar para o Evangelho com e sem a ressurreição, se isso teria
Deixa eu tentar formular melhor. Qual o impacto da ressurreição nas nossas vidas como cristãos? Qual que é o impacto? Existe algum impacto? Existe alguma diferença? Existe algo que a gente não viu ou que a gente deveria ver ou não? Ou isso é relevante, pero não muito? Oi, Anderson. Bom Tudo dia, bom, tudo Natan? bom? Boa noite, todo mundo. Ô, Anderson, Beleza? eu penso o seguinte, que é totalmente relevante, porque é pela ressurreição de Cristo que nós temos a certeza da nossa ressurreição também, né? Se viu ressuscitasse, Amém. É isso aí. É isso aí. É né? isso aí. Exatamente. Exatamente. De novo, a gente precisa pensar que todo o evangelho é pós-ressurreição. Então, Sim, tudo acontece a partir da cruz, que é o fim e o começo, né? Que é o alfa e o ômega, que acontece ali, naquele momento escatológico. É ali, o fim dos tempos acaba ali e começa ali, de novo. Toda a história termina na cruz e começa de novo uma nova história. Essa história onde a esperança para nós é ressurreição, como houve ressurreição para o meu Senhor. Exatamente assim. é isso aí. É Obrigado. isso mesmo. Natália, Raquel. Falta da Josi. O Dida não pode ir. O Dida tá. Está preso. Roberta, Lu. Oi, gente. Eu tava até trabalhando, não prestei atenção no final. Mas eu queria saber qual a importância da ressurreição, né? Se a gente tem alguma importância, se sim, se o quanto é relevante para a gente poder pensar sobre ela, enfim. A gente Ah, poder pensar nesse sentido. é tudo, né, Anderson? Ah, é tudo que pra gente viver o que a gente vive hoje, né? Tipo, foi uma promessa, algo que mudou toda a história humana, né? De pessoas que acreditam nisso realmente, né? Ressuscitou, não ressuscitou, né? Tipo assim, é uma dúvida que para nós que cremos é uma certeza, mas para muitos é dúvida. Que é a história né? Como que chama? Eu conheço pessoas, tipo assim, "Bah, como assim você não acreditou na ressurreição, querido?" Mas tem pessoas que não acreditam. Então eu acho que é uma que falar, Deus é tão louco, sabe? Assim, as coisas do Senhor são tão loucas que até é, isso faz parte, né? Nós cremos na ressurreição, né? E há pessoas que não creem, então mudou. É como se fosse um fla-flu, né? Muitos acreditam, né? Nós aqui que creio, né? Confessamos isso, mas ainda tem gente que não acredita. Então acho que é uma mudança para os dias atuais, né? Para hoje. Acho que até lá, quando eu fico pensando aqui, né? Quando Jesus ressuscitou, já sabe, né? Vinha de uma igreja que falava umas coisas que, olha, eu tô igual o Paulo, o nosso amigo aqui, acho que é Paulo, né? Que ele falou que já duvidou da. Porque eu falo, gente, não é possível que nos meus 49 anos, eu ter caído nisso. Então, assim, é uma mudança para a humanidade, essa questão da ressurreição. Tipo, mudou o início de uma nova era, sabe, assim, do evangelho, e, assim, da vida das pessoas, sei lá, acho que foi isso. Entendeu? Entendi.
Eu acho que é isso mesmo. É um novo paradigma, é a partir de um outro lugar que a gente olha agora. A nossa vida só faz sentido a partir da ressurreição. Não sei se tem outra coisa que a gente consegue colocar no. A ressurreição é a base da fé cristã, eu acho, né? Assim, é a vitória sobre a morte. Sim. Isso é muito importante, né? A vitória sobre a morte, a garantia da vida eterna. Olha quanta coisa. É. Tá muito pentecostal hoje, viu, Mar? Já vamos dar umas rajadas de glória. Glória a Deus. É isso aí, glória a Deus. Posso falar uma coisa? Eu Claro. penso assim, né? Teve na história pessoas assim que anunciavam que faziam milagres, né? Na história tem, né? Não sei se aconteceu mesmo ou não. Só que essas pessoas morreram e não ressuscitaram, né? Jesus foi o único, né? Que tem a história que conta todos os milagres, tudo que ele fez, ele morreu e ressuscitou. Então ele é único, né? Então é nisso que nós cremos, nisso que está toda a diferença das outras pessoas, mesmo sendo boas, fazendo boas obras, mas ninguém morreu por nós e ressuscitou, né? Só ele. Ele morreu, Amém. ressuscitou e não morreu de novo, né? Exatamente. Isso aí. É isso aí. Tá. Mas o que mais. Tem alguém para falar? Fica à vontade. O que mais me chocou foi exatamente eu pensar por que eles voltariam, entende? Por que esses homens que fugiram voltaram para Jerusalém? Se não tivesse acontecido, entende? É isso. A nossa fé nos garante que isso aconteceu. Mas como fato histórico, como é que eu consigo comprovar isso? Eu consigo comprovar isso dizendo o seguinte, dizendo que esses homens voltam para Jerusalém por quê? Arriscam o seu pescoço por quê? Por nada? Só porque eles acharam... Não, eles fugiram. E eles voltam, todos eles, e testemunham de algo sublime que aconteceu na vida deles. Entende? Isso é encantador. E aí, não é que a minha fé muda por isso, mas me deixa mais feliz. Entende? Entender isso de uma outra forma, isso extrapole o meu entendimento. Né? Eu nunca pensei assim. Né? Mas graças a Deus, essas ferramentas para a gente poder ganhar mais almas, entrar em algumas conversas onde a gente pode ouvir e de tempos em tempos, se você me permite, eu posso te dar um entendimento do que você está tentando perguntar. Né? Sem a Bíblia, às vezes eu falo, poxa, mas isso é fé. Né? Então, vamos pensar junto. Né? Por que eles voltariam? Não faz sentido. Se não houve nada diferente, por que eles voltaram? Né? Eles voltaram porque algo diferente aconteceu. Certeza. Amém? Eu queria só eu fiz um resuminho para a gente poder pensar, que é uma conclusão para a gente poder entender a ressurreição, ou para a gente só ter ela na cabeça. Ele é um fato real, mas não apenas histórico. A ressurreição é afirmada como um fato real, o evento mais decisivo para a história humana. No entanto, ela transforma a história e não pode ser analisada empiricamente. Não só um fato histórico no sentido comum, mas pode ser totalmente verificado pela observação humana. Então, ela extrapola para quem não compreende a partir da fé. A gente precisa entender que existe, a gente observando, a gente consegue chegar nesse lugar, entende? Que é mais para você poder, se você quer alguma coisa que você possa tocar, né? Se você não tem fé suficiente para crer, eu queria te fazer um caminho a partir da ressurreição para você pensar quem é esse Cristo, né? Esse antes e depois de Cristo que a gente vê na história, o asseio e o descer. A ressurreição é a atuação da força criadora de Deus e sua glória e de seu evento. É a entrada definitiva de Jesus na plenitude da vida de Deus, onde a morte não tem mais poder sobre ele. Então, o que eu estava tentando dizer, a gente entende Jesus a partir da ressurreição. Quando eu falo a gente, eu estou tentando levar a gente para lá, porque eles entendem Jesus pós-ressurreição.
Eles têm a certeza que ele é o Filho de Deus pós-ressurreição. E Jesus é o primogênito dentre dos mortos, né? Aí a gente vai achar em Colossenses 1:18. O primeiro a nascer para a vida definitiva dele, foi o que você falou. Sua ressurreição não é evento isolado, mas o fundamento e a garantia da esperança de salvação para todos nós. Então a gente precisa pensar no evangelho a partir da ressurreição. Então a gente precisava estar falando sobre isso. A gente falou sobre cruz, e a cruz gera morte, responsabilidades, e a ressurreição traz a esperança. A aula de hoje era para a gente falar um pouco sobre esperança, né? Sobre fé, sobre fatos históricos, mas também sobre esperança, sobre a gente poder inaugurar esse reino. Fico muito feliz, né? Não sei se a gente vai ter essa última aula ainda com todos os professores, é o que eu gostaria de ter, mas não ficou decidido ainda. Mas eu quero agradecer vocês que seguiram a gente durante esse semestre, né? Muitos vieram já do semestre passado. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Pedir oração para a gente poder continuar nesse curso, para a gente poder dar continuidade. Esse curso só existe por cada um de vocês que estão aqui, estão conversando, participando, né? E fico muito feliz, muito grato. Como eu disse, a aula passada foi um presente para mim, em especial para todos os professores, para entender como é que a gente tem caminhado juntos e para que lugares a gente tem ido, né, a partir desses cursos. Obrigado, Deus abençoe, obrigado mesmo. Bom? Amém. Valeu, Anderson. Obrigado, Anderson, também. Boa noite. Tchau, meus amigos de estudo. Tchau. É a Eu queria última tirar uma aula. foto. Não vai ter a última foto? É verdade. Vamos tirar uma foto Quem vai tirar? da Natália, quem puder. Quem pode tirar? Hoje é a última aula, né? É. Lu. Ai, que pena. Mas depois tem mais. Eu não sei tirar foto. Eu também Quem não é que sei. está no computador? Eu não faço a mínima de como é. Paulo consegue, aí, ó. Eu tô Vai lá, tentando Paulo. achar. O Paulo Calma aí. sabe de tudo lá. Não, saber de tudo, não, né? Deixa eu ver se eu acho. Tinha um negócio aqui tão. Calma aí, gente. Print. Espera. Print, Paulo. Tá aqui. Print e corta. Aqui não tá aparecendo pra mim a ferramenta. Aqui, gente. Ó. Foi? É que como eu não tô no computador, aí eu tampo sempre alguém aqui, ó. Isso que é ruim. Acho que agora foi. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Obrigado, Anderson, por Deus tudo. abençoe a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Vai ser, né?